Olá pessoal, estamos gravando esta videoaula, mais esta videoaula na verdade, né? Que é a 7ª dessa sequência de estudos sobre hermenêutica, homilética, sobre homilética na verdade. A aula de número 6 eu gravei exclusivamente uma aula sobre exegese de presente para vocês. E esta é a videoaula de número 7 e última também, da qual eu prometi para vocês gravar fazendo uma exposição exegética do texto da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, as recomendações para a seleção de obreiros. Como base eu vou usar este material didático, este que está aqui na sua tela, material do Secres, né? Obreiro Aprovado. Isso aqui é um e-book prontinho. Se quiser imprimir, pode imprimir, não tem problema. Já está aqui na sala de aula, né? No nosso grupo do Facebook aqui, Jovens Pregadores, que é a nossa sala de aula. E você pode baixar tranquilamente, ok? Peço que observem. Nós vamos estudar a partir desse material e terá aqui uma introdução, depois um capítulo que será bem breve. Agora deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para vocês. Pronto, agora ficou legal. Um breve estudo para iniciantes. O nome desse e-book aqui é Obreiro Aprovado, né? Já falei. É um material do Secres, porém, queridos, foi adaptado, ele é um material adaptado da Bíblia do Obreiro, né? Você baixando esse material, você vai ver que ele tem os estudos da Bíblia do Obreiro lá, os estudos que vêm naquela Bíblia, depois de Apocalipse, vem lá todo um material extra, e eu adaptei aquele material aqui a esse e-book. Claro, tem algumas coisas aqui que são exclusivos do Secres e algumas coisas que são daquela Bíblia. É um material que foi pedido, um pedido, né, de um ministério, um pastor presidente me pediu, e eu preparei para que ele dê estudos lá na igreja dele. Já que nem todos podem comprar a Bíblia do Obreiro, e eis a questão, eu não estou fazendo isso aqui para vender, né? Esse material não é para vender, é apenas para usar como fonte de estudos. E isto sim é aprovado, né? Eu não posso pegar material de outras pessoas e vender, mas usar como fonte de estudo é apropriado, ok? E é isso que eu estou fazendo nesse e-bookzinho aqui em PDF, né? Não é à venda, repito. Ele é um material de estudos, tirado, né? Como fonte da Bíblia do Obreiro, e também com coisas aqui, com informações do Secres, Centro de Educação e Cultura Religiosa do Estado do Espírito Santo, que é o nosso centro de estudos, né? Então vamos lá. Obreiro Aprovado, aqui está aqui mais clarinho porque é a marca d'água do e-book, e a nossa aula vai começar com esse breve estudo para iniciantes, que é um assunto sobre trabalho dentro do templo. Tipo, recepção, saudação e postura no culto, e também, por último, a palavra de oferta. Gilberto, por que você quer ensinar sobre esses 4 tópicos? Ah, tá. Simples. Porque este cursinho que eu estou dando para vocês é um curso para obreiros iniciantes, né? Pregadores, mas também obreiros, né? Porque um pregador, ele pode se tornar um evangelista, mas pode se tornar também um obreiro daquele que será muito útil dentro do templo, né? Em todos os aspectos. Como um jovem que chega na igreja e começa a participar e logo sente vontade de fazer alguma coisa, no culto, no trabalho do culto, enfim. Então, este estudo aqui é especificamente para você. Lembrando também, né, que nas igrejas evangélicas protestantes
eles chamam de obreiros iniciantes, eles chamam de auxiliares, né? Depois recebe uma convocação, poderemos assim dizer, para ser diácono, aí é chamado à frente, lá no altar, né? E com oração e imposição de mãos, eles são nomeados diáconos, né? Aí depois tem o chamado ao presbitério, que é unção com óleo, né? E depois pastores, né? Evangelistas, pastores, enfim. Gilberto, você falou de a consagração de um diácono aí só com imposição de mãos e oração? Sim. Este é o modelo bíblico, né? Agora, sabemos claramente que muitas igrejas, ministérios, pastores e obreiros chamam à frente um auxiliar e já derrama óleo sobre ele, ungindo, e já no caso do diácono também. Bom, eu não vou criticar ninguém aqui, mas biblicamente falando, auxiliar e diácono, biblicamente falando, repito, não tem unção com óleo, é imposição de mãos e oração, e este ato já representa a separação dessas pessoas ou da pessoa para o trabalho inicial no ministério. Muito bem, para os auxiliares e para os diáconos, eu quero falar sobre isso aqui. Breve estudo. Sobre a recepção. O obreiro que está iniciando no trabalho ministerial deve ter em mente que todas as pessoas que vêm ao culto querem ser bem recebidas. Interessante isso, né? É claro, toda pessoa que vai a um ambiente onde tem outras pessoas, principalmente você vai fazer uma visita, ele quer ser bem recebido. Mas, independente de pessoa que está indo fazer uma visita, pode ser aquele irmão que está ali na igreja todos os dias, ele também quer ser bem recebido, né? Para isso, as igrejas, os pastores, separam pessoas como auxiliares e diáconos e colocam à disposição para servirem a igreja, né? Então, no entanto, 2 ou 3 obreiros, homens e ou mulheres, devem fazer este trabalho com graça, com alegria e disposição. Querido, a palavra graça aqui não significa ser engraçado não, tá? De ficar contando piadinha e fazendo gracinha para ninguém não, tá? Por favor, não é isso. Trabalho com graça quer dizer fazer um trabalho da qual as pessoas se admirem ou te admirem, né? Fazer um trabalho com que as pessoas olhem para você e te admirem. Isso é um trabalho com graça. Fazer com alegria significa o trabalho com espontaneidade. Ser espontâneo, fazer bem feito, com coração leve, feliz por estar fazendo algo em prol de pessoas, mas que tem uma retribuição no reino dos céus. E com disposição. Bom, a disposição, queridos, ela é de extrema importância. Eu devo aqui alertar aos futuros obreiros que estão me ouvindo agora nessa videoaula, estão estudando aqui comigo, que você não tem que fazer nada se você não quiser fazer. Você faz se você quiser. Tem um estudo que eu dou sobre o texto de Mateus, que não me lembro agora o endereço, mas você deve lembrar, você que lê a Bíblia de vez em quando está lendo, vai lembrar quando Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se não me falha a memória, é Mateus 16. Não me lembro o versículo agora. No entanto, olha a recomendação de Jesus. E Jesus ali está falando para aqueles que já andavam com ele. Aquele que quiser vir após mim, ou depois de mim, atrás de mim, me seguir, né? Então a primeira exigência de Jesus é que você queira fazer. Se você não quiser fazer, fique quietinho onde você está. Por que eu estou falando sobre querer? Porque a disposição, irmão, irmã, a disposição, estar disponível, às vezes nem sempre isso acontece. Nos dias de hoje nós trabalhamos muito, homens, mulheres, jovens, trabalhamos, estudamos, temos que tirar tempo para a família. E houve-se um tempo, em alguns anos atrás, em que os pastores diziam para os obreiros que eles tinham que
se empenhar no trabalho, na congregação, independente de qualquer outra coisa, ou acima de qualquer outra coisa. Eu, particularmente, discordo. Eu tenho 23 anos de experiência de ministério, de caminhada de fé. Já passei por todas essas etapas e processos e hoje eu discordo. Como ensinador, hoje eu discordo. Eu digo a você que você tem primordialmente o tempo que você trabalha para sustentar a si e a sua família, seja casado ou não. Você tem o tempo de lazer, que você tem que ter esse tempo de lazer para você e para sua família, seja você casado ou não. Aí você tem a religião que você segue, a igreja, e se você for separado para um trabalho, você deve se disponibilizar para fazer esse trabalho. No entanto, eu não sou a favor dessas igrejas e ministérios que tentam ocupar todo espaço de tempo que existe vago para poder colocar as pessoas em atividade. Eu sou contra isso, não sou a favor. São pessoas que pensam que igreja é empresa, que tem que ter turnos para poder funcionar e estar fazendo trabalhos para gerar renda, para gerar todo tipo de situações que sejam lá agradáveis à direção do trabalho, lá, à diretoria, enfim. Eu não vou entrar nesses méritos aqui não, mas você já deve ter entendido aonde eu quero chegar. Eu vejo a igreja ou o local do culto como um local de confraternização, de unidade para conduzir o povo à adoração. Uma vez, 2, 3 por semana, é conduzir o povo à adoração e ao conhecimento de Deus através de exposições da palavra, de estudos bíblicos, seja dentro de uma casa, seja num outro ambiente, ou seja dentro de um templo fechado, um local fechado, próprio ou alugado, não interessa. Aí vai ter que haver, vai precisar que haja pessoas que estejam ali predispostas a auxiliar as pessoas que estão ali aglomeradas, nesse intuito de cultuar, de aprender a palavra, de praticar e expor a sua fé, juntamente ali, em conjunto. Então, aonde há aglomeração de pessoas, tem que ter um outro pequeno grupo que esteja disposto a auxiliá-los. E para isso existem os obreiros na igreja. Ok? Muito bem. Então, eis aí. Devem fazer este trabalho com graça, alegria e disposição. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas devem se sentir amados, acolhidos. Portanto, receba-os sempre com um aperto de mãos caloroso, caloroso, quer dizer com vontade, com alegria, com graça, com boa vontade e um sorriso nos seus lábios, um sorriso no rosto, ok? Ou seja, isso aqui são requisitos básicos para alguém que está na recepção, no templo ou na casa que vai ser realizado aquele culto, vai receber pessoas para cultuarem juntos. Eis aqui um requisito básico, ok? Muito bem. Saudação. Gilberto, o que é uma saudação? É quando o dirigente que está dirigindo o culto lá, independente de quem quer que seja, te dá uma oportunidade para você pegar o microfone e falar um pouquinho. A gente chama isso de saudação. Vamos ouvir o irmão fulano ou a irmã fulana para dar uma saudação. Muito bem. Vamos entender. Quando o dirigente de um culto oferece a oportunidade para um obreiro, o obreiro é o auxiliar, o diácono, E independente também, pode ser até presbítero, ou evangelista, ou pastor. O tempo ético, dentro de um padrão ético, dentro também da homilética, o tempo a ser usado é de 3 a 5 minutos no máximo, ok? Guarde isso. Não é para cantar, pregar, contar testemunho numa saudação. A saudação, o tempo máximo é de 5 minutos. Médio, 3 minutos. Então, de 3 a 5 minutos, tempo de uma saudação. Gilberto, eu não sei o que é dar uma saudação. Irmão, é expressar sua alegria em servir ao Senhor, em estar unido com a igreja, com a congregação, É expressar sua alegria e a sua fé de 3 a 5 minutos. Isso é uma saudação.
Quando você vai cumprimentar alguém, você demora 5 minutos, meia hora, 10 minutos, 20 minutos? Não. Saudar é cumprimentar e expressar a alegria de estar juntos. Você pode ler um texto bíblico, um versículo bíblico que seja notório, que seja um versículo confortador, né? Um versículo que alegra o coração das pessoas, que mostra quem é o Deus que vocês servem, né? Que a gente serve no caso, enfim. Então, saudação é isso e só pode gastar no máximo de 3 a 5 minutos. Esta deve ser uma atitude de boa postura de um obreiro que maneja bem a espada que lhe foi confiada. Espada aqui é uma figura de linguagem apontando para a Bíblia, tá? A oportunidade para dar uma saudação não deve ser usada para enfadar as pessoas. Deve ser usada para trazer uma breve reflexão que promoverá ao ouvinte alegria na alma. Se for ler a Bíblia, leia e diga algo sobre o que leu. Se for cantar um louvor, então que seja só o louvor, ok? Muito bem. Uma outra coisa a ser aprendido é postura no culto. Postura no culto. O obreiro deve ser exemplo para todos os demais participantes do culto. Não deverá brincar, ficar rindo sem motivos, ficar conversando com as pessoas na hora do culto, no meio do culto, se portar com decência e manter a ordem no culto. É o principal trabalho dos obreiros. Queridos, isso não significa que você tem inchada, emborrado, olhando com cara feia para todo mundo, não é isso. Mas também não ficar com cara de bobo, de palhaço. As pessoas devem olhar para você e ver uma fisionomia feliz, alegre, no entanto, que demonstra também e que passe a ideia de respeito, de ordem, de decência, de autoridade, porque você já está trabalhando como uma autoridade no meio do povo do Senhor para um único objetivo: manter a ordem no culto. O que é manter a ordem? As coisas no lugar. Ordem fala de manter as coisas no lugar. Manter a ordem no culto. Uma das coisas que a gente precisa ver é a questão de crianças correndo no meio do salão, para lá e para cá, indo toda hora ao banheiro, indo toda hora ao bebedouro. É interessante que o diácono auxiliar de trabalho esteja predisposto a servir uma água, se for o caso, conduzir uma criança até o banheiro para que haja ordem no culto. O diácono precisa estar atento aos obreiros que estão lá no altar, para as igrejas que têm esse costume, mas de preferência o diácono ou auxiliar de trabalho precisa estar atento a quem está dirigindo o culto, porque pode ser que ele precise de alguma coisa e ele tenha que pedir a um diácono para fazer. De repente uma coisa que seja mesmo necessário do ponto de vista de quem está dirigindo o culto. Até porque os diáconos devem ser preparados, instruídos pelo pastor da igreja de forma mais particular e peculiar para as necessidades peculiares daquela congregação. Então, quando isso acontece, os diáconos e auxiliares já ficam atentos a tudo, Então, eu estou falando para você aqui porque eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por esses treinamentos, tá ok? Postura no culto é uma das coisas que é prioridade na vida do obreiro. Outra coisa que é agora a palavra aqui de oferta. Deve ser sempre uma palavra direcionada a este fim. No caso, o capítulo 14 desse material didático aqui, desse PDF, ensinará sobre este tema com mais detalhes e muito detalhes, tá? Inclusive lá depois eu acho que eu vou gravar uma videoaula só com o capítulo 14 deste PDF aqui, desse material. Então, palavra de oferta. Irmão, por favor, entenda. Se o pastor disser, irmão auxiliar ou diácono, dê uma palavra de oferta aqui. Leia o texto bíblico que fala sobre oferta. Selecione os textos na Bíblia que falem sobre oferta. Para um dia você ler um, outro dia você ler outro, se for o caso. Mas leia e fale rapidamente, de 3 a 5 minutinhos, o assunto da oferta. É uma palavra de conscientização sobre
o que é a oferta, por que da oferta e qual a retribuição da oferta. São 3 coisas básicas sobre a oferta. O que é a oferta, o porquê e qual é a recompensa de quem oferta na igreja, né? Ok? Então tá, resolvido. E se você tiver ou quiser aprender mais, é só ir lá no capítulo 14 desse mesmo livro aqui e você vai aprender muita coisa boa sobre a oferta que eu preparei para vocês. Eu mesmo preparei, né? Eu, Gilberto Souza, aqui do Secres, e está aqui nesse PDF, lá no capítulo 14. Ok? Vamos então agora para a nossa ministração do livro de Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que foi a minha promessa. Nesse PDF aqui, capítulo 1. O que eu estava lendo ali atrás era apenas a introdução do livro, e que eu fiz questão de entregar essa bênção na mão de vocês, né? Agora, capítulo 1 deste material didático, perfil bíblico do obreiro. E é aqui que nós vamos usar os ensinamentos que o apóstolo Paulo transmitiu a Timóteo, seu aluno. Vamos lá. Os textos bíblicos a seguir mostram o perfil do servo de Deus e seus diferentes títulos, tais como diácono, ministros, mestres, evangelistas, pastores, presbíteros e etc, né? Muito bem. Antes de continuar aqui, deixa eu falar para vocês, queridos iniciantes, né? Quando eu falei lá na introdução, agora há pouco, sobre auxiliares e sobre diáconos, lembrem-se que são trabalhadores. São pessoas que estão predispostas a trabalhar literalmente, porque o culto deles é o trabalho na organização e na manutenção da ordem no culto, ok? Não é título, não é cargos de que possa dizer, eu sou fulano, eu sou ciclano e agir com arrogância. Não é, tá? É trabalho. É de extrema necessidade que hajam esses trabalhadores, porque, inclusive, foi instituído lá no livro de Atos, né, pelos apóstolos, né, a instituição dos auxiliares, dos diáconos, enfim. Gilberto, então, presbítero, pastor, mestres, evangelistas, ministros, esses são títulos dos quais as pessoas devem se orgulhar? Não, também não. São títulos que demonstram maiores responsabilidades. Maiores. São responsabilidades maiores, das quais é necessário que aqueles que os almeja tenham consciência dessas responsabilidades. Ok? Vamos lá. Independente do ofício ou função a que os textos se referem, trata-se de um perfil esperado por Deus em todos os que desejam servi-lo na liderança do seu povo. Referência bíblica Mateus 23, de 1 a 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentaram ou se assentam os escribas e os fariseus. Para você que não sabe, rapidamente, só para você entender, os escribas eram aqueles que reproduziam, né, reescreviam os livros sagrados para que não ocorresse o fato de se perder, né? De repente tinha só uma cópia e aquela cópia se perder, então eles faziam cópias dos rolos sagrados, tinha todo um processo de santidade para que isso ocorresse, mas os escribas, a sua função básica era essa. Os fariseus aqui fala da mais alto nível, né, de obreiros que haviam na época de Jesus, que eram os líderes, né, da religião judaica. Anás e Caifás eram os líderes, né, desse grupo de fariseus da época. Então os fariseus é como se fossem os mestres, né, os pastores, presidentes do ministério na época, enfim, eu acho que você deve ter entendido. Ok? Muito bem. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É claro que Jesus aqui está chamando a atenção dos seus discípulos para alguns dos fariseus, na época não eram todos, mas alguns, que eram exatamente assim como Jesus está dizendo. Eles ensinavam certo, mas eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Amarram fardos pesados e difíceis de carregar
e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens ou pelos homens. Só querem se mostrar, né? Disso Jesus está falando. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, meus discípulos, não sereis chamados mestres, porque um só é mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, o Mashiach, Yeshua, o Yeshua Christos, em grego, no grego koiné. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Gilberto, então é proibido, é pecado chamar alguém de pai, chamar alguém de mestre, chamar alguém de guia? Não, não é. Vamos entender o que Jesus está falando aqui. Ele está falando e ele termina aqui, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Ele está falando daqueles que queriam ser chamados de pai, de guias e de mestres por arrogância, para se mostrar, para impor respeito e autoridade de maneira opressiva. Então, para agir dessa forma aí, Jesus está dizendo, não quereis ser chamados nem de mestres, nem de pais, nem de guias, porque tudo isso, quem é tudo isso para vocês, sou eu, dizia Jesus, né? Vosso Pai é o Pai que está nos céus, mas aquele a que se exaltar será humilhado, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, ou seja, aquele que não deseja ser chamado de mestre, mas que é um mestre, ele será reconhecido como mestre, mas não por imposição dele, mas por reconhecimento dos outros que olham e reconhecem. Dessa forma, Jesus se agrada. Ok? Muito bem. Vamos agora entrar, carta ao Timóteo. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 13. Vamos ver o que está escrito e o que nos importa aprender nesses textos. Escreveu Paulo a Timóteo, fiel é a palavra. Se alguém aspira, se alguém deseja, se alguém quer o episcopado aqui fala sobre ser bispo. É uma palavra grega, episcopos. Então, episcopado aqui está derivado do grego episcopos, que significa bispo ou presbítero. Excelente obra almeja. Aquele que deseja ser um bispo, excelente obra almeja. No entanto, existem pré-requisitos para que a pessoa se torne um bispo, presbítero. E vamos ver o que Paulo está dizendo então. Qual é a recomendação apostólica? É necessário, portanto, que o bispo, o presbítero, seja irrepreensível. Eita, essa primeira palavrinha aqui já complica tudo. Porque ser irrepreensível é ser uma pessoa da qual ninguém tenha nada para repreendê-lo. E o que é repreender? É chamar a atenção por algum erro, por alguma falha. Então o bispo tem que ser irrepreensível diante dos de dentro, que são os crentes dentro da igreja, da comunidade que ele serve, e também dos de fora, ou seja, daqueles que não são crentes. Daqui a pouco mais vai estar escrito isso aqui. Então, primeira recomendação para ser bispo, tem que ser irrepreensível. Segundo, esposo de uma só mulher. Queridos, eu vou dar o meu parecer. E eu não quero aqui ser julgado mal por ninguém, também não vou ficar aqui apontando o dedo para ninguém. Mas é claro que esta expressão, esposo de uma só mulher, foi interpretado por muitas décadas e anos e centenas de anos por teólogos, como que o presbítero não podia se divorciar de maneira nenhuma, um obreiro não podia se divorciar de maneira nenhuma, mas vejamos, eu vou apresentar aqui um outro ponto de vista. Esposo de uma só mulher quer dizer que ele tem só uma mulher
no caso de ter uma e não ter outras. Por quê? Na época que Paulo escreveu, os homens daquelas regiões, no caso, Timóteo, ele presidiu a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, se não me falha a memória. Então, em Corinto, em Filipos, em muitos lugares daqueles lá, que era de cultura greco-romana e com muita influência árabe também, os homens podiam ter uma esposa e ter outras mulheres na rua. E se relacionava normalmente, não havia problema. Aqui Paulo está recomendando que o presbítero não tenha esse tipo de comportamento. Ele pode ter apenas uma esposa. Eu não vou entrar aqui nos méritos de casamento, segundo casamento, terceiro casamento, de divórcio, não vou entrar nesses méritos. Eu estou expondo apenas uma questão de cultura da época acerca de ter uma esposa e ter muitas outras. Para quem não sabe, a cultura islâmica, né, da religião islâmica, permite que um homem da religião islâmica tenha ou até mais uma, desde que ele consiga sustentá-las todas da mesma forma. Então a cultura e a religião islâmica permite o cara ter mais de uma esposa. Na religião cristã, que estamos aqui falando dela, a recomendação apostólica é: não tenha duas esposas, tenha uma só esposa. É o que está escrito ao pé da letra: esposo de uma só mulher. Queridos, eu não quero levantar debates aqui sobre isso, tá? Eu espero que vocês futuramente estudem mais sobre o assunto. De repente vocês já têm as concepções próprias, já pré-formadas, né? Formatada. Então não vamos entrar em atrito por isso. Eu estou aqui expondo um ponto de vista cultural da época, ok? Então, eis aqui, para ser bispo, presbítero, que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, que não tenha várias mulheres, temperante. Temperante aqui é uma pessoa que tem temperamentos moderado, né? Que seja sóbrio. Sóbrio é o quê? Não bêbado. Quem está bêbado não está sóbrio. Então que seja sóbrio, uma pessoa que sabe o que está fazendo, que não se embriague nem pelo ódio, nem pela cólera, nem pela contenda e nem por álcool também, né? Tem que ser sóbrio, porque a pessoa fica bêbado não é só com álcool, não. Fica bêbado, perde o juízo, né? Fica com a mente perturbada, não só por causa do vinho, não, por causa do ódio, do ciúme, da amargura, enfim, de um monte de coisa, né? Então é isso daí, seja sóbrio, pé no chão, firme, modesto. Eita, a palavra modesto aqui, irmãos, isso aqui pega pesado nos pregadores de hoje. Pregadores exuberantes no vestir, no corte de cabelo, uso de joias, de sapatos coloridos. É uma coisa medonha. A Bíblia recomenda, recomendação apostólica, que seja modesto, ok? Que use uma roupa decente, modesta, que não seja daquelas que chamem a atenção, como se fosse uma estrela. Ser obreiro não é ser estrela, não, é ser trabalhador. Deve ser também hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Na época da cultura dos povos antigos, principalmente os hebreus, judeus, né? A hospitalidade era uma das virtudes de toda a família judia. Então, este ensinamento Paulo leva para os gentios também, que seja hospitaleiro. Se uma pessoa chegar na sua porta precisando comer, que dê-lhe de comida, precisando beber, que dê-lhe bebida, água no caso, permita que tome um banho, que descanse e continue sua viagem no dia seguinte. Isso é ser hospitaleiro. Apto para ensinar. Eita! Apto para ensinar. Tem que ter capacidade. Tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de ensinar. Gilberto, eu não sei o que é ter capacidade para ensinar. É um dom de professor? Não só isso. Mas tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha capacidade de transmitir o conhecimento. Lembrando que na época que o apóstolo Paulo escreveu essas coisas, a forma didática de ensinamento, a didática usada era comunicação verbal e convivência. Então, alguém que queria ensinar alguma coisa para outra pessoa, para uma criança, um adolescente, um jovem, um outro adulto, ensinava de forma verbal, conhecimento teórico, e também na convivência,
ok? Então, apto para ensinar. O presbítero aqui na recomendação apostólica, ele tem que ser uma pessoa da qual o aluno queira estar perto dele para ouvir ele ensinar e para ver ele fazer e aprender juntamente com ele. Não seja dado ao vinho. Não seja dado ao vinho. O que é uma pessoa dada ao vinho? Que tem fraqueza, que não pode ver um copo de vinho e quer beber. Vinho aqui é literalmente vinho mesmo, vinho fermentado. Não é suco de uva não, que se fosse suco de uva, Paulo jamais recomendaria a não beber suco de uva. Aqui é vinho mesmo. No entanto, não dado ao vinho, dado aqui, conota a ideia de pessoa que não resiste um copo de vinho, é quase um viciado. Negativo. Se esse homem aqui é um homem temperante, é modesto, né, é uma pessoa controlada, então o vinho não é uma fraqueza para ele. Não violento, é uma pessoa calma, serena, tranquilo, né? Porém, cordato, cordato, né? Faz acordo, né? Não violento, porém cordato, ou seja, não é violento, é calmo, é diplomático, né? Que resolve as coisas no acordo. Inimigo de contendas, né? Um presbítero ele não pode se envolver em contendas, ele tem que ser pacificador, não avarento. Avarento? Pai, como assim, Gilberto? A avareza é a pessoa que não dá, só quer receber, esconde, né? Para não mostrar que tem alguma coisa, para que ninguém lhe peça emprestado. E avarento, a avareza, na verdade, é um pecado, um dos pecados na Bíblia, um dos únicos pecados, ou dos poucos pecados do qual a lepra se manifestava na pessoa ou na casa da pessoa, na parede da casa da pessoa. Então é um pecado gravíssimo diante do Eterno, a avareza. E que governe bem a própria casa. O presbítero deve governar bem a própria casa. Como, Gilberto? Criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Essa última parte aqui é a mais pesada de todas. Que governe bem a sua casa, criando seus filhos com todo respeito, pois se alguém não governar bem a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como quererá governar a casa de Deus se ele não governa bem nem a sua casa? Se ele não lidera bem a sua família, como haverá de liderar o povo do Senhor? É isso que Paulo está dizendo. Paulo era uma pessoa extremamente sábio, conhecedor, né? Cheio de conhecimento. Enfim, um líder que preparava obreiros para a igreja. Então, o que ele está falando aqui, ele está falando com experiência. Não fitou neófito é pessoa sem conhecimento, que mete os pés pelas mãos, né? Enfim, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Não seja neófito para que não suceder que sejais... Perdão. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, porque foi nessa condenação que o inimigo foi acusado e condenado, na soberba. Mas, Gilberto, como assim? Bom, é porque você talvez não conhece bem a história. Mas quando o anjo caído, né, chamado aqui de diabo, quando ele alcançou o conhecimento das trevas, porque o da luz ele já tinha, então agora ele se ensoberbeceu. Ele ensoberbeceu-se, se achou igual a Deus, pensou que era igual a Deus no nível de conhecimento, e essa soberba trouxe para ele condenação. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui ao presbítero, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça, neófito é a pessoa que não tem capacidade de autocontrole e de percepção da vida, né? Pessoa que não consegue se controlar diante da aquisição de alguma coisa que para ele é de valor. Exemplo, no caso do presbítero, ele tinha que ter um nível de conhecimento muito alto, muito grande. Só que se ele fosse uma pessoa neófita, o que ia acontecer com ele? Ele ia ficar soberbo por causa do conhecimento, por causa também do status, né? Que era atribuído a ele, no caso. E Paulo está dizendo, não seja neófito, seja controlado. Entenda que tudo isso que você tem aí é para uso
e benefício do povo do Senhor. Não é para você se ensoberbecer. Não caia na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ok? Ele tem que ter bom testemunho, tanto dos de dentro quanto dos de fora. Aqui ele está falando dos que são da família cristã, evangélico, protestante, da família religiosa que ele está inserido, como também dos outros que não são. Né? Na linguagem de hoje, ter a aprovação e o bom testemunho das pessoas da igreja, como também das pessoas que não são da igreja. Ok? Muito bem. Esses são os requisitos para ser um bispo, segundo o ponto de vista apostólico bíblico. Não sou eu que penso assim, é a Bíblia que ensina isso. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Esses não precisam ser irrepreensíveis. Por quê? Porque a responsabilidade é um pouco menor. Imagine como se fosse escadas, né? Auxiliar é o patamar embaixo, 0. Diácono é o primeiro degrau, presbítero o segundo e por aí vai. Então, ele tem uma carga sobre ele que é menos pesada que de um presbítero. Ele está se preparando para chegar lá, né? Eu estou falando aqui numa língua para você entender. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, pessoas das quais os outros olham e respeitam. O diácono na igreja, ele tem que ser respeitado pelas pessoas, mas não por imposição, mas por conquista. Ele deve conquistar o respeito das pessoas. Ele deve ser pessoa de uma só palavra. Se disser sim, é sim. Se disser não, é não. Como recomendou Jesus lá nos evangelhos. Não inclinado a muito vinho, ou seja, pode tomar vinho? Pode. Eu estou falando da cultura da época, tá? Entenda. Isso aqui é Paulo ensinando. E, claro, de acordo com o ponto de vista da convivência deles da época lá. Isso chama-se de cultura, tempo histórico. Não sejam inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, ou seja, a cobiça. Existe, Gilberto, cobiça boa e cobiça ruim? Sim. Você cobiçar as coisas é normal. Mas quando entra a sórdida ganância, aí é que fica problemático. A sórdida ganância faz com que a cobiça boa se torne a cobiça ruim. Por quê? Porque ele vai cobiçar a ponto de pisar nas pessoas para alcançar seus objetivos. E não é isso, não é este o objetivo de um obreiro. O obreiro ele alcança por trabalho, por conquista e não por sórdida ganância. Conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Conservar o mistério da fé com a consciência limpa. A consciência, queridos, é o maior presente que Deus deu para o ser humano. Todos os outros seres criados não têm consciência da própria existência. Só o ser humano tem. Por isso o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A consciência limpa é a consciência sem trevas, as trevas do pecado, da maldade, da malícia. Conservar o mistério da fé. Que mistério é esse? O mistério da fé em Yeshua, através do Evangelho. Então, o diácono ele tem que ser uma pessoa que tem uma fé elevadíssima e tem que ser defensor dessa fé. O diácono precisa conservar essa fé na sua vida e na vida das pessoas, na igreja, na congregação, no meio do povo do Senhor, e fazer isso com a consciência limpa. O que é consciência limpa? Sem que haja ninguém que possa apontar o dedo para ele. Como assim, Gilberto? Não entendi. Sabe, aquela pessoa que vive cometendo falhas com um e com outra e ele não pode falar muita coisa dentro da igreja, que alguém vai apontar o dedo para ele e falar, rapaz, você não tem direito de falar não. Pois é, consciência limpa é quando você não deve nada para ninguém. Vou usar aqui umas terminologias de hoje em dia. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Tem que ser uma pessoa com a cabeça erguida e não deve nada para ninguém, no bom sentido da palavra, é claro, e que seja um diácono que tenha um nível de fé elevado, e que seja conservador dessa fé, protetor dessa fé, ok? Também sejam estes, primeiramente, experimentados.
Nessa sequência de videoaulas de 7, na aula número 2, eu falei sobre isso. Falei, gente, infelizmente nos últimos 15 anos tem acontecido o seguinte: o camarada ontem era traficante, hoje chega na igreja, amanhã já é evangelista. A menina ontem estava lá dançando funk lá no meio da galera e na mão de um, na mão de outro, chega na igreja hoje, amanhã já é missionária. Quer ser missionário, quer ser auxiliar, quer ser diácono, diaconisa. Olha a recomendação bíblica apostólica que eu falei para vocês na aula 2 que eu ia mostrar e estou mostrando agora. É Paulo dizendo, e todos os apóstolos aprovam essa exigência para quem quer ser obreiro. Isso aqui é um ensinamento apostólico. Também sejam estes, os diáconos e auxiliares, é claro, primeiramente experimentados. O que é ser experimentado? Experiência. Ser experimentado é ser colocados à prova para que alcancem e adquiram experiência no ministério. E se mostrarem se mostrarem irrepreensíveis, já está subindo quase no nível aqui de um presbítero, já está indo, exerçam o diaconato. Se na hora que eles forem experimentados mostrarem ser irrepreensíveis, então exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher também, e governe bem seus filhos e a própria casa. Nisso aqui ele é igualzinho o presbítero. Por quê? Porque um dia ele vai ser um presbítero. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, está caminhando para subir o degrau e chegar a ser um bispo, um presbítero. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, de dupla honra, aqui nas traduções comuns de hoje, os presbíteros que presidirem bem, ou que presidem bem a igreja do Senhor. Com especialidade, os que se adigam na palavra e no ensino. Vou repetir, na linguagem de hoje, mais simples. Devem ser considerados merecedores de dupla honra os presbíteros que dirigem, que presidem bem a congregação, que lideram bem. Principalmente, especialmente, os que gastam muito tempo estudando a palavra e ensinando a palavra ao povo do Senhor. Em outras palavras, queridos, obreiros na igreja que não se comprometem em estudar, em buscar o conhecimento bíblico através de estudos, de horas de estudos, de também ensinar a palavra com graça, com alegria, com conhecimento, entendimento, discernimento, sabedoria, esses obreiros não merecem dupla honra. Merecem honra. Mas aqueles que se dedicam a estudarem profundamente a palavra e a ensinar a palavra, esses merecem dupla honra. Quem está dizendo isso? É o Gilberto? Não sou eu. É Paulo, o apóstolo Paulo. E os apóstolos. Isso aqui é doutrina e ensinamento apostólico. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá, para Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao 9. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. O que é um despenseiro de Deus? É um garçom de Deus. Não seja arrogante, não seja irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Gilberto, exortar é chamar a atenção, é brigar? Não. A palavra exortar, queridos, as pessoas traduzem ou pensam numa tradução muito equivocada. Exortar não é chamar a atenção, dar cajadada, bater em ninguém.
Exortar é encorajar os irmãos que estão na caminhada, fortalecer os irmãos que estão na caminhada através do ensinamento da palavra, e também o presbítero deve ser apto a convencer os que o contradizem, ou seja, o camarada vai defender a fé contra alguém que está vindo combater a sua fé, e o presbítero deve ter conhecimento, discernimento e sabedoria, capacidade intelectual para convencer os que o contradizem. Primeira carta escrita por Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Isso quer dizer que Pedro se considerava um presbítero, né? Um bispo. E testemunha também dos sofrimentos de Cristo e ainda participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que entre vós, ou que há entre vós. Aqui nesse texto, Pedro deixa claro que os pastores eram presbíteros e que presbíteros eram pastores, ok? Quem era o pastor naquela época? Um presbítero. Quem era um presbítero naquela época? Uma pessoa com todas essas capacidades, com toda essa qualificação que foi colocado até agora aí, que você já viu. Não por constrangimento, mas espontânea. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Eita, mais uma vez isso aqui aparece, essa frase, né? Essas duas palavras que se tornam uma frase aqui, sorte da ganância, né? Querer enriquecimento próprio através do pastoreio, né? Como a desculpa de pastorear para ficar rico, para juntar dinheiro, para agregar bens financeiros, enfim. Mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. O que Pedro está ensinando? Que o pastor não é dominador do rebanho, ele é um protetor e um guia do rebanho. Porque o rebanho não é dele, o rebanho é de Cristo. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Não seja dominador, mas se torne modelo do rebanho para que o rebanho queira te seguir. Então você vai conquistar o rebanho, você não vai dominar. Ora, logo que o supremo pastor, né, falando-se de Cristo, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ok? Queridos, é isso daí. Um pouquinho que eu podia dar a vocês aí. Sou grato pela oportunidade que o Eterno nos deu de estar tentando auxiliar vocês nesse conhecimento introdutório, repito, né, para que ninguém venha dizer, o Gilberto está dando um curso aí, mas é muito fraco. Se você tem um conhecimento elevado, querido, glorifica a Deus por isso. Eu estou só tentando auxiliar pessoas que não tiveram oportunidade de estudar nada sobre o assunto, ok? Independente se eu tenho muito ou pouco, este foi um propósito que o Eterno pôs no meu coração, eu aceitei a proposta e encerro neste momento com esta videoaula de número 7, este propósito que eu fiz com o Eterno para beneficiar pessoas, e eu agradeço ao Eterno pela oportunidade e a vocês que estão comigo nessa empreitada aí. Espero ter ajudado, ok? Grande abraço a todos